Olá, meus queridos irmãos e amigos. Um grande e carinhoso abraço. Meus queridos irmãos e amigos, a expressão Batalha do Armagedon aparece uma única vez na Bíblia, em Apocalipse capítulo 16, versículo 16. A Batalha do Armagedon faz parte de um conjunto ou de uma sucessão de 7 flagelos reservados por Deus para os dias finais da história da humanidade. A Batalha do Armagedon é o 6º flagelo. Surgem algumas perguntas. A Batalha do Armagedon será um evento espiritual ou literal? A Batalha do Armagedon será uma batalha entre nações? A Batalha do Armagedon será uma batalha contra Israel ou contra a Igreja de Deus? Quem são os reis do Oriente? O rio Eufrates realmente vai se secar? Essas e outras perguntas serão respondidas à luz da palavra de Deus nesse nosso estudo. Em Apocalipse capítulo 16, versículo 16, está escrito: E reunirei a todos num lugar que em hebraico se chama Armagedon. Repetindo, e reunirei a todos num lugar que em hebraico se chama Armagedon. O termo Armagedon é a junção, é a união de 2 palavras. Ar, que significa montanha, e Megido, que significa cidade. Portanto, Armagedon significa cidade de Megido. Da pequena montanha de Megido, onde fica a pequena cidade de Megido, onde já foi uma grande colina e uma grande cidade, mas hoje é a 26ª camada de ruínas de antigas cidades, dá para ver toda a planície do Armagedon ou planície de Esdraelon. Dá para ver também uma parte da cidade de Nazaré, que fica uns 40 quilômetros dali, o Monte Tabor e o Monte Moré. A planície do Armagedon é o lugar que, segundo o livro de Apocalipse, será a batalha final entre as nações. Mas o profeta Joel, no capítulo 3, versículo 2, diz que as nações se reunirão para a batalha final no vale de Josafá, ou no vale do Cedron, que fica ali do lado de Jerusalém. O vale de Josafá é também chamado de o vale do julgamento final. O profeta Zacarias, falando do juízo final, no capítulo 14, versículo 2, diz também que as nações se reunirão para lutar contra o povo de Deus em Jerusalém. Diz que a batalha final vai ser em Jerusalém. Como conciliar isso tudo, já que as 3 passagens estão falando do mesmo assunto, do mesmo evento? Os meus queridos irmãos e amigos hão de convir comigo, hão de concordar comigo, que se enxergarmos ou aceitarmos
esse evento como literal, ficaremos, sem dúvida nenhuma, confusos. E vamos elencar por quê. Prestem atenção. Primeiro, como pode uma batalha final, um evento tão marcante, acontecer em 3 lugares ao mesmo tempo? Segundo, nenhum desses lugares, Armagedon, Vale de Josafá e Jerusalém, tem estrutura, espaço, condições de comportar milhões de soldados de todo o mundo com seus instrumentos e sofisticados armamentos. Apocalipse capítulo 9, versículo 16, fala de 200 milhões de militares. Terceiro, essa batalha final será contra o povo de Deus que estão espalhados em todo o mundo, ou será restrita a Israel? Essa batalha final será contra o povo de Deus que estão espalhados em todo o mundo, ou será restrita a Israel? Meus queridos irmãos e amigos, a Bíblia diz que é a batalha final e será contra o povo de Deus em todo o mundo. Vou repetir, a Bíblia diz que é a batalha final e será contra o povo de Deus em todo o mundo. Em Apocalipse capítulo 16, versículo 14, diz que espíritos de demônios que saíram da boca do dragão Satanás, pai dos demônios, que saíram da boca da besta e da boca do falso profeta, que sempre se mancomunaram contra o povo de Deus, irão procurar os reis de todo o mundo ou os líderes de todo o mundo para os congregar para a grande batalha do Armagedon. Como deslocar exércitos de todo o mundo para esse pequeno lugar? Quais são as armas que os cristãos usarão para lutar contra esses líderes mundiais? O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 6, versículos 12 e 13, diz que não temos que lutar, vejam bem, reparem bem, ele diz que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, são muitas, robustas e sensatas provas de que a batalha do Armagedon trata-se de uma batalha espiritual e não literal. São muitas, robustas e sensatas provas de que a batalha do Armagedon trata-se de uma batalha espiritual das forças do mal contra o povo de Deus em todo o mundo. O Vale do Armagedon, o Vale de Josafá e Jerusalém são mencionados aqui como símbolos, figuras, porque são lugares onde já houve muitas batalhas e encontros importantes e marcantes. Só no Vale do Armagedon houve mais de 34 batalhas grandes. Os romanos invadiram Jerusalém com mais de 80 mil soldados no ano 70. O general Sestio Galos cercou Jerusalém com mais de 60
mil soldados. Os romanos invadiram Jerusalém com mais de 80 mil soldados. O general Sestio Galos cercou Jerusalém com mais de 60 mil soldados. O Vale de Josafá foi o lugar onde milhares de judeus eram crucificados quando fugiam do cerco de Jerusalém, diz o historiador Joséfo. E foi também o lugar onde Melquisedeque encontrou-se com Abraão após a batalha que Abraão enfrentou. Em lugar nenhum do mundo houve tantas batalhas como naquela região. Então, aquela região transformou-se num símbolo, numa figura de batalha. Vamos em frente, porque tem muito mais informações. Muitos cristãos poderão questionar, mas em Apocalipse, capítulo 16, versículo 12, diz que o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Muitos comentaristas bíblicos dizem equivocadamente, e sem se aprofundar no assunto, que os reis do Oriente são os russos, chineses e outros. Sendo uma batalha de âmbito mundial e literal, porque só o rio Eufrates irá secar para passar os exércitos que vêm do Oriente, que, como já disse, muitos dizem que são os russos, chineses, etc. Um rio que tem milhares de quilômetros, ficará realmente esturricado. Um rio tão grande como o rio Eufrates ficará realmente esturricado. Sendo uma batalha de âmbito mundial e literal, como vai ser a locomoção dos exércitos dos outros continentes? O Oceano Atlântico, o Oceano Pacífico, o Mar Mediterrâneo, etc., vão secar também? Se formos considerar que trata-se de uma batalha de âmbito mundial e literal, temos que refletir sobre tudo isso. Eu sempre digo, depois de 50 anos estudando assiduamente e diariamente a palavra de Deus, várias horas, que a batalha do Armagedon está cheia de simbolismos e poucos cristãos se dão conta disso. Prestem muita atenção no que vou lhes dizer. Prestem muita atenção no que vou lhes dizer. Os persas, sob o comando do rei Ciro, o persa, tomaram a cidade de Babilônia de uma maneira incrível e sem que houvesse resistência dos babilônicos. E essa grande e admirável façanha aconteceu na noite que o rei Belsazar,
ofereceu um banquete para 1000 dos seus grandes, utilizando os utensílios sagrados do templo. Está lá no livro do profeta Daniel. Nessa mesma noite de festança, o Deus Todo-Poderoso deu a sua sentença ao rei Belsazar e ao império babilônico através do profeta Daniel. A cidade de Babilônia, prestem atenção, prestem atenção, prestem atenção. A cidade de Babilônia tinha um sistema de segurança ou de proteção intransponível. Ela era cercada de muralhas gigantescas e em volta das muralhas, valas ou fossos que recebiam águas do rio Eufrates, que cortava a cidade. Os historiadores gregos, Heródoto e Xenofonte, diziam que os babilônicos confiavam muito no sistema de defesa de sua cidade e não temiam nenhum ataque externo. No entanto, como já disse, na noite que o rei Belsazar dava uma festa para 1000 dos seus grandes, e quando o profeta Daniel foi chamado às pressas para desvendar as inscrições na parede, lá fora de Babilônia, os medos persas, usando uma estratégia inimaginável, desviaram o curso do rio Eufrates, baixando rapidamente as águas das valas ou fossos que ficavam em volta das muralhas no lado de fora, e ninguém percebeu. E então os medo-persas puderam caminhar cuidadosamente dentro das valas ou fossos até os portões que estavam abertos, e entraram na cidade, pegando todos de surpresa, não havendo quase nenhuma resistência. É importante e maravilhoso salientarmos que esta façanha dos medo-persas e até o nome do rei Ciro, o Grande, o persa, foi profetizado 150 anos antes desse acontecimento e antes do rei persa Ciro ter nascido, pelo profeta Isaías. Conferem comigo. O profeta Isaías, no capítulo 44, do versículo 21 ao versículo 28, e também no capítulo 45, versículo 1, 150 anos antes desse acontecimento, profetizou que um homem chamado Ciro conquistaria a Babilônia e libertaria os judeus, o povo de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 44, versículo 27, disse ou profetizou que o rio Eufrates secaria, abrindo caminho para o exército do rei Ciro. E isso 150 anos antes desse acontecimento. 150 anos antes de Ciro ter nascido. O profeta Isaías, no capítulo 45, versículo 1, profetizou 150 anos antes desse acontecimento. E 150 anos antes de Ciro ter nascido, que os gigantescos portões da cidade seriam deixados abertos. O profeta Jeremias, no capítulo 51, versículo 30, profetizou que o exército babilônico deixaria de lutar. Foram pegos de surpresa, não tinha como lutar.
no livro de Apocalipse, capítulo 16, versículo 12, quando fala da batalha do Armagedon, diz a mesma coisa que foi dito pelos profetas Isaías e Jeremias. Portanto, a partir das narrativas importantes do profeta Isaías e do profeta Jeremias, dá para entendermos melhor o que realmente é a batalha do Armagedon, porque a mesma estratégia do rei Ciro está sendo repetida. Meus queridos irmãos e amigos, reparem bem nos diversos simbolismos e figuras. Reparem bem nos simbolismos, nas figuras. São muitos. Primeiro simbolismo. Assim como Deus, o Todo-Poderoso, preparou o rei Ciro, o persa, 150 anos antes do seu nascimento, para libertar o seu povo. Jesus, o Cristo, foi preparado por Deus para acabar definitivamente com o pecado e com todo o mal. Segundo simbolismo, assim como o rei Ciro preparou uma estratégia que também já tinha sido profetizada pelo profeta Isaías, 150 anos antes dele, Ciro, ter nascido, pegando todo o exército babilônico, os seus grandes, e o rei Belsazar de surpresa. Assim também, a vinda de Jesus o Cristo virá de surpresa, inesperadamente, e todos o verão. É como está escrito claramente no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículo 27. E também no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículos 38 e 39. E em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Entenderam? Eu vou repetir esse segundo simbolismo. Assim como o rei Ciro preparou uma estratégia que também já tinha sido profetizada pelo profeta Isaías, 150 anos antes dele, Ciro, ter nascido, pegando todo o exército babilônico, os seus grandes, e o rei Belsazar de surpresa. Assim também a vinda de Jesus, o Cristo, virá de surpresa, inesperadamente, e todos o verão. É como está escrito claramente no Evangelho segundo Mateus 24, versículo 27, Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículos 38 e 39, e em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Terceiro simbolismo. Babilônia, mãe das prostituições e abominações da terra, Apocalipse 17, 4, desde Nimrod, seu fundador, sempre foi protegida por muros intransponíveis e pelo rio Eufrates. A palavra de Deus, a Bíblia, em Apocalipse 17, versículo 15, diz que águas simboliza povos, multidões, nações e línguas. Vou repetir. A palavra de Deus, a Bíblia, em Apocalipse capítulo 17, versículo 15, diz que águas simboliza povos, multidões, nações e línguas. Portanto, Babilônia está assentada sobre muitas águas, sobre muitos povos, multidões, reis, os quais sempre beberam
e bebem do vinho da sua prostituição, que significa desvio doutrinário, apostasia, idolatria, etc. Apocalipse 17, versículos 1 e 2, leiam. Portanto, simbolicamente, as águas do rio Eufrates são esses babilônicos espirituais. O profeta Isaías, no capítulo 8, versículos 7 e 8, comparou o rei da Síria, da Assíria, a águas do rio, fortes e impetuosas. Quarto simbolismo: o ressecamento do rio Eufrates significa que esses babilônicos espirituais que sempre a apoiaram, conscientizar-se-ão que foram enganados espiritualmente e se afastarão, deixando de apoiá-la. Mas, infelizmente, será tarde. O secamento do rio Eufrates, que representa o afastamento dos babilônicos espirituais, será a ruína de Babilônia. Quinto simbolismo: o versículo que diz: preparará caminho para os reis do Oriente, significa a mesma coisa que está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 3, Evangelho segundo Mateus, capítulo 3, versículo 3, Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versículo 7, que é preparar o caminho para a vinda do Senhor. Preparar o caminho para a vinda do Senhor. Porque Ele, o Senhor, virá do Oriente. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículo 27, fala sobre isso. E o profeta Ezequiel, no capítulo 43, versículo 2, diz que a glória do Deus de Israel veio do caminho do Oriente. Diz os versículos 1 e 2 de Ezequiel 43. Eis que sobreveio a glória do Deus de Israel da parte do Oriente. O seu ruído será como o ruído de muitas águas, e a terra resplandecia com a sua glória. Bíblia de Jerusalém. Portanto, Jesus o Cristo e os seus anjos são símbolos, figuras dos reis do Oriente. Vou repetir: Jesus o Cristo e os seus anjos são figuras dos reis do Oriente. São Jerônimo, Cirilo de Alexandria, Eusébio de Cesareia, biógrafo do imperador Constantino I, Teodoreto, que foi martirizado em Antioquia, e outros sustentavam essa opinião. Portanto, a batalha do Armagedon não é literal, é espiritual, simbólica. A batalha do Armagedon significa espiritualmente as forças do mal, as potestades do mal, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 12 e 3. Se
se unindo para o tempo do fim, para combater o povo de Deus. Significa a batalha do Armagedon não é literal, é espiritual. É simbólica. A batalha do Armagedon significa espiritualmente as forças do mal, as potestades do mal, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, capítulo 6, versículos 12 e 13, se unindo no tempo do fim para combater o povo de Deus. Essa batalha contra o povo de Deus tem sido grande e vai ser mais acirrada no final dos tempos, mas uma batalha no campo espiritual, de âmbito espiritual. Agora nós vamos tecer um rápido comentário sobre a batalha Gog e Magog. A origem desses dois nomes, Gog e Magog, não tem registro na palavra de Deus. A Bíblia, em Gênesis capítulo 10, versículos 1 e 2, diz que o filho mais velho de Noé, chamado Jafé, teve um filho chamado Magog. Após o dilúvio, os descendentes de Noé espalharam-se pelo mundo, formando vários povos. Mas não podemos afirmar que os descendentes do filho de Jafé, Magog, têm relação com esse Magog de Apocalipse. Relatos históricos de historiadores como Heródoto, que viveu entre o ano 484 a 425 a.C., e Flávio Joséfo, que viveu do ano 37 ao ano 101 depois de Cristo, identificaram Magog com um povo nômade chamado Cita, mas também não mencionam que eram descendentes de Magog, filho de Jafé. Os citas, foi um povo nômade que viveu na Sítia. A Sítia é uma região que hoje fica no sul da Rússia, pegando uma parte do território da Ucrânia e indo até a fronteira com a China. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 7, a Bíblia diz, e Satanás versículo 20, em Apocalipse capítulo 20, versículo 7, a Bíblia diz, e acabando-se os 1000 anos, e acabando-se o milênio, Satanás será solto da sua prisão. O versículo está bem claro. Não precisa comentarmos. O versículo seguinte, versículo 8, diz que quando Satanás estiver livre, solto, sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. Aí vem a vírgula, reparem bem na sua Bíblia. E em seguida, entre vírgulas, Gog e Magog. Gog e Magog, entre vírgulas, está mostrando que esse ajuntamento de nações que Satanás formará para a batalha final, cujo número é como a areia do mar, chamar-se-á Gog e Magog. Portanto, Gog e Magog é o nome
das nações que Satanás reunirá para a batalha final, achando que com esse poderio todo poderá tomar a Nova Jerusalém, que descerá do céu. Não sabemos por que foi escolhido esse nome Gog e Magog para esse ajuntamento de nações. Satanás será o líder desse grande ajuntamento de nações chamado Gog e Magog. O versículo 9 do capítulo 20 de Apocalipse confirma que o número das nações que serão reunidas por Satanás é realmente como a areia do mar, porque conseguirão subir sobre a largura da terra e cercar o arraial dos santos e a cidade amada, a Nova Jerusalém. Reparem bem, serão milhões e milhões e milhões de pessoas que cercarão a terra e deixarão o arraial dos santos e a Nova Jerusalém no meio. Então Deus fará descer fogo do céu e os destruirá eternamente. Esse é o grande lago de fogo e enxofre. A batalha Gog e Magog será literal e não simbólica. Na próxima semana, não esqueçam, vamos dar continuidade nesse estudo. Nós falamos rápido, porque são muitas as informações que temos que passar. Às vezes engasgamos, porque falamos rápido. Mas eu tenho certeza que deu para entender claramente tudo o que nós passamos. Compartilhem, divulguem e aguardem na próxima semana o complemento desse estudo. Nós não queremos deixar nenhuma dúvida. Meus queridos irmãos e amigos, dê o seu like, isso nos ajuda muito. Inscrevam-se em nosso canal. Um grande e carinhoso abraço.